Bem, boa noite. Então vamos começar mais uma aula do nosso curso de apologética. Bem, nós já falamos aqui um pouquinho sobre o que é apologética, falamos um pouquinho sobre a relação da fé e da razão, falamos um pouco sobre os princípios fundamentais da razão, como é que eles funcionam. Depois, nós descrevemos aqui pelo menos um dos argumentos tradicionais para se provar a existência de Deus. Vimos algumas objeções a esse argumento. Mostramos o equívoco dessas objeções. Tá? Tudo isso está nessas 20 aulas, mais ou menos, que nós já demos. Fizemos alguns parênteses, onde numa determinada aula a gente falou um pouquinho sobre a imortalidade da alma, e tentamos mostrar como que é possível provar que a alma é imortal. Depois entramos em algumas reflexões a respeito do politeísmo, onde a gente mostrou a falta de pertinência dos argumentos politeístas, seja do ponto de vista lógico, seja do ponto de vista histórico. Falamos um pouquinho também sobre o panteísmo e o gnosticismo em algumas aulas. Tentamos mostrar também, ainda que mais superficialmente, o equívoco dessas posturas. Falamos um pouquinho sobre ecumenismo. E na aula passada nós falamos sobre o organismo espiritual. Aí foi um parênteses mesmo, porque não tinha diretamente nada a ver com o nosso assunto, mas eu achei que seria interessante a gente falar um pouco disso, até porque o estudo da apologética, ele sem o recurso da vida de oração, da santificação, ele evolui muito pouco, porque o nível de abstração da nossa inteligência, do ponto de vista natural, ele é muito pequeno. Mas a gente está rezando, a graça vai iluminando a nossa inteligência, realmente a gente consegue abstrair com maior profundidade. Então, para a gente poder avançar e aprofundar em alguns temas aqui, é extremamente necessário que a gente esteja em dia com a vida de oração, para que a nossa inteligência não fique abandonada aos seus próprios recursos, mas conte também com a graça nesse processo. Tudo isso a gente já falou com as aulas do professor Varela, que eventualmente entrava aqui para ilustrar um pouco do que a gente estava falando com a exposição de alguns pensadores, principalmente pensadores modernos. Hoje eu queria tentar fazer uma aula mais rápida, mas eu queria começar a falar um pouquinho sobre alguns atributos de Deus. Quer dizer, tendo provado que Deus existe, que é necessária a existência de uma causa primeira, de onde todas essas coisas vieram e em razão da qual todas elas são mantidas na existência, tendo provado isso, existem outras perfeições, outros atributos, outras características que nós podemos deduzir de Deus. Quer dizer, a partir da existência de Deus, nós podemos deduzir uma série de atributos específicos de Deus e dizer a respeito de Deus algumas coisas. Tá? Às vezes, esses atributos são negativos, tá? E hoje nós falaremos sobre esses atributos negativos, quer dizer, coisas que nós podemos dizer de Deus que Ele não é. Deus não é isso, Deus não é aquilo, Deus não é tal outra coisa. E existem também alguns atributos positivos, que nós veremos nas próximas aulas. Esse estudo dos atributos de Deus, ele é extremamente importante para que a gente possa entender melhor os argumentos lançados contra a nossa fé por parte dos materialistas, dos panteístas e dos ateus. Tá? Nós já falamos um pouquinho desses argumentos aqui, mas para que a gente possa atacá-los e compreendê-los de uma maneira mais profunda, a gente precisa entender melhor um conjunto de características próprias de Deus, que serão justamente objeto do ataque dessas pessoas. Todos vocês já ouviram, por exemplo, a célebre objeção
Se Deus é bom, se Ele é infinitamente bom, né, como é que é possível que o mal exista? Como é que Ele criou o mal? E a gente não pode responder esse argumento se a gente não entender direito em que sentido Deus é absolutamente bom. E dizer que Deus é bom é atribuir uma qualidade a Deus. Então a gente vai começar a partir de agora a dar uma analisada nesses atributos de Deus, principalmente naqueles que podem ser deduzidos da simples existência de Deus. Tá? Mais adiante a gente vai incluindo em Deus alguns atributos que nós só temos notícias pela revelação. Por exemplo, o fato de Deus ser trinitário. Isso é uma coisa que a razão sozinha não alcança, mas a revelação nos diz, e a razão, ainda que não alcance isso sozinha, ela deve de algum modo elaborar isso racionalmente, para que a gente possa responder às objeções que recaem sobre este ponto da Trindade. Então a gente vai começar com o seguinte ponto. Olha só. Existe um princípio, eu vou primeiro enunciar o princípio, eu já falei dele aqui outras vezes, mas realmente a gente precisa voltar. Eu vou enunciar o princípio primeiro e depois eu vou explicá-lo. Depois eu vou fazer a dedução pela qual nós chegamos a ele. Esse princípio é o seguinte: em Deus, essência e existência se confundem. Se confundem no sentido de se identificam, são a mesma coisa. Em Deus, essência e existência são a mesma coisa. Isso só acontece em Deus, o que quer dizer que em tudo aquilo que não é Deus, ou seja, em qualquer criatura, existe uma diferença entre essência e existência. Existe uma diferença entre o fato daquela coisa existir e o que ela é. A essência diz respeito ao que a coisa é. A existência diz respeito ao fato dessa coisa existir. Em Deus, aquilo que Ele é e o fato dele existir são a mesma coisa. Nas criaturas, não. Aquilo que eu sou é uma coisa e o fato de eu existir é uma outra coisa. Esse é o princípio que eu estou enunciando. Em Deus, essência e existência são a mesma coisa. Agora eu vou, por um raciocínio que nós já fizemos aqui, nós vamos chegar a esse princípio. Vocês devem se lembrar que nós observamos que todas as coisas que existem, todas as criaturas, elas são contingentes. Contingente é a característica daquilo que existe, mas poderia não existir. Se uma coisa existe e poderia não existir, é porque a existência dela não faz parte da sua essência. Certo? Se a existência de uma coisa fizesse parte da essência dela, ela teria que existir. E se as criaturas, nós, os animais, as plantas, as pedras, etc., existem e poderiam não existir, como facilmente nós constatamos, eu existo, mas é perfeitamente concebível que eu não existisse, né? E se eu existo é porque houve uma conjunção de causas, também contingentes, que culminaram na minha existência. Certo? Eu já contei aqui, meu pai encontrou minha mãe um dia, tá? E foi um lapso de tempo, a minha mãe estava entrando em casa e meu pai passou de carro. E ela estava carregando banana, e ele perguntou, eu acho que eu contei aqui, e ele perguntou quanto custava a banana. Se ele tivesse passado de 2 quebra-molas, ela teria entrado, ele passaria direto. E eu não estaria aqui. Olha que coisa contingente. E o meu pai também é contingente, a minha mãe também é contingente, a banana também é contingente, e o carro que o meu pai estava também é contingente. E aquele pavimento, aquela rua, também é contingente. Então, veja bem, é perfeitamente concebível para qualquer coisa a inexistência delas. Isso quer dizer que não faz parte da essência delas existir. Sérgio, sou um ser humano. A minha essência é o quê? Eu sou um animal racional. Essa é a minha essência.
Não entra na minha definição a palavra existir. Ser humano não é ser um animal racional que existe. Não, é ser um animal racional. Esse animal racional pode existir ou não. Percebe? Com todas as outras coisas são assim, só com Deus que não. Por isso que quando Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome, ele diz o quê? O nome é a expressão da essência. Nós só nomeamos aquelas coisas cuja essência nós percebemos. Certo? Lembra quando a gente tem um sentimento e não sabe o que é? Aí a gente não dá nome. Quando a gente descobre o que é, aí tem um nome para aquilo. É medo, é raiva, é angústia. Então, o nome é uma partícula verbal que designa, indica uma essência. Quando Moisés pergunta para Deus qual o seu nome, ele diz, eu sou aquele que é. Ou eu sou o eu sou. O que ele está querendo dizer com isso? Eu sou aquele cuja essência se confunde com o próprio ato de existir. Eu sou a existência em estado puro, em estado pleno. Ó. Isso é Deus. Tá? Em nós a existência vem sempre de fora. É alguma coisa que já existia e que nos transmitiu a existência. E como nós vimos, como todas as coisas são contingentes, é necessário que haja pelo menos uma coisa que não seja contingente e que tenha colocado todas as outras na existência. Porque se eu ficar perdido no mar de coisas contingentes que foram umas causando as outras, isso equivale a dizer que elas nunca existiriam, elas não deveriam existir. Uma coisa que existe só porque foi causada por outra, e essa outra também só existe porque foi causada por outra, e essa outra só existe porque foi causada por outra. Se eu ficar andando assim até o infinito, isso equivale a dizer que nenhuma delas tem razão para existir. Dá para perceber isso? Nós já falamos disso aqui uma ou duas vezes. O fato é que as coisas existem, e como elas existem, tem que existir na origem pelo menos uma causa que não seja contingente, que seja necessária. E uma coisa cuja existência é necessária é uma coisa cuja existência faz parte da sua essência. Percebe? A razão faz parte da minha essência, então é necessário que eu tenha razão. Onde tem ser humano tem razão, tem inteligência, porque a inteligência faz parte da natureza humana. Então é necessário que o ser humano tenha inteligência. Vocês não vão encontrar um ser humano sem inteligência. Se a gente está percorrendo essa malha essa série de causas contingentes, e somos forçados a postular uma causa necessária, essa causa necessária, ou essa coisa necessária, se a existência dela é necessária, é porque faz parte da essência dela existir. Então ela não pode não existir. Isso é Deus. Bom, então entendemos de onde vem esse princípio. Tá? Deus é uma coisa que tem que existir, tá? Porque faz parte da sua própria essência existir. Bem, aí veja que coisa curiosa. Esse ser, vamos pegar um primeiro atributo de Deus, esse ser que causa todas as coisas, mas que ele mesmo não é causado por nada, porque sua existência deriva da própria essência dele e não de outra coisa, esse ser ele é chamado de absoluto. Absoluto significa solto, independente. Então, quando a gente diz que Deus é absoluto, nós estamos querendo dizer que para existir ele não depende de nada. A existência dele é a própria subsistência dele. Nós não somos absolutos, nós somos relativos, porque a nossa existência nos coloca em dependência de outras coisas. Então nós somos sustentados na existência por um monte de causas,
tá? Começar pelos nossos pais, o ar, a comida, em última instância pelo próprio Deus, e por isso nós somos relativos. Deus não é sustentado por nada, mas pela própria natureza dele. Então ele é absoluto, ele é solto de. Soluto é aquilo que está, né, dissolvido, disseminado. Deus, ele é independente. Então a coisa mais autônoma que existe, a coisa mais independente que tem é Deus. Então, veja só, nós falamos aqui algumas vezes da noção de acidente. Você vê que a cor preta desse telefone aqui, ela é um acidente. Quer dizer que a existência dela depende do celular. Se eu tiro o celular, o preto vai junto, ó. Porque a cor é uma coisa que não existe sozinha. Ela existe sempre em alguma coisa que é preta. Então, a existência desse celular, ela é mais absoluta do que a existência da cor do celular. Mas, embora esse celular exista de modo relativamente solto e independente, ele não é como uma cor que existe em algo, embora ele exista de forma independente, ele foi criado. Ele foi criado, ele é composto, ó. Ele é feito de cobre, de, sei lá, silício, plástico, vidro. Ele depende de um monte de coisa. Então, sob esse ponto de vista, ele também é relativo. A pessoa que o fez também é relativa. Embora um pouco mais autônoma do que ela, também é relativa, porque foi criada por outra e assim por diante. Então, Deus, enquanto ser cuja existência não é dada por nada, mas deriva da sua própria natureza, é o ser mais absoluto, mais solto, mais independente, mais autônomo que tem. Então, o primeiro atributo de Deus, ele não depende de nada, ele é absoluto. Tá? Desse atributo, nós podemos perceber um segundo, que é o atributo da infinitude. Deus é infinito. O que isso quer dizer? Geralmente, quando nós ouvimos a palavra infinito, nós pensamos no infinito extensivo, né? Como se Deus fosse uma borda que englobasse todas as coisas. Mas essa noção de infinito é muito limitada, é muito imaginária, porque tão logo você imagina uma borda contornando tudo, você imagina o lado de fora da borda. Certo? Você imagina Deus como uma parede que contorna tudo, a parede tem um lado de fora. Então fica sempre sobrando alguma coisa que alguma perfeição que está fora de Deus. Tá? Essa noção de infinito não é espacial, não é extensiva. Deus não se confunde com o todo. Deus não se confunde com a soma de todas as coisas contidas por um muro. Não é isso. Infinitude quer dizer o seguinte. Olha só. Se a minha existência não deriva da minha essência, mas ela me é dada de fora, isso quer dizer que a minha essência não é existir. A minha essência é ser humano. Tá? Ela é ser humano. Quando a existência me é dada, quando o ser me é dado, esse ser, ele é como que afunilado, como que limitado por essa essência que eu sou. Então, nas criaturas, a essência limita a existência. Porque na medida em que eu existo como ser humano, eu não existo como galinha. Eu não existo como elefante. Eu não existo como árvore. Existir como uma essência determinada é não existir como todas as outras essências que não são aquela. Dá para perceber isso? Ser o Sérgio significa não ser o João, o Antônio, o Pedro, a Margarida, o Alazão e o que for. Então, existir como uma essência determinada, quer dizer, nos seres onde a existência
não se confunde com a essência, a existência é limitada pela essência. Dá para entender isso? Está entendendo? Não é muito simples, mas também não é muito complexo. Se a minha essência não é existir, se a minha essência é ser um animal racional, na medida em que eu existo enquanto animal racional e não enquanto outra coisa. Então é como se eu pegasse o ser de Deus e afunilasse ele numa direção só. Percebe? Sabe quando a gente faz, não sei se hoje é assim ainda, mas quando fazia a cobertura de bolo, aí você bota aquele chantilly dentro de eu não sei como é que chama aquilo, parecia um cone, né, que as confeiteiras usavam, aí você espremia, aí aquele chantilly que entrou cheio ali dentro sai limitado. É mais ou menos isso, é como se o ser entrasse numa forminha que é a sua essência. E aí então o ser passa a ser finito, ele passa a ser limitado pela sua essência. Você existe, mas existe como humano. Pô. E ao lado de você existe uma outra coisa que existe como leão. Inclusive, existem oposições entre vocês, porque na medida em que uma essência limita o ser numa direção e uma outra essência limita em outra, pode ter amor ou ódio entre elas. Inclusive pode ter amor na relação de uma para com a outra e ódio na relação dessa mesma outra para com a uma. O leão ama o coelhinho, mas o coelhinho odeia o leão. Percebe? Agora, em um ser onde a essência se confunde com a própria existência, a essência não limita a existência. Ela é a própria existência. Percebe? Então, a existência de Deus não é limitada. A existência de Deus não tem limite. Porque a existência só é limitada na medida em que a essência difere da existência. Percebe? Então, como em Deus essência e existência se identificam, aí o ser de Deus não é limitado por nada. Aquilo que não é limitado é ilimitado. Aquilo que não é finito é infinito. Então, em razão daquele mesmo princípio, pelo qual em Deus a essência se confunde com a existência, nós podemos postular não só que Deus é absoluto, mas que Deus é infinito. Quer dizer, ele não é limitado por nada. Nem por sua própria essência, que nada mais é do que ser. Então assim, Deus não é alguma coisa, Deus é. Eu sou alguma coisa. Esse alguma coisa estreita o ser. Por isso que a gente não diz assim, Deus, o que é Deus? Deus é. Deus é. Ó. Por isso que se diz que quem vê Deus, quem visse Deus morreria. Não tem uma passagem assim? Quem visse Deus morreria. Por quê? Porque ver Deus pressupõe você perder o seu limite. Você estouraria. Como é que você vai ver o infinito? O finito, no infinito é uma gotinha mergulhada no oceano. Ele perde a forma dele. Isso só pode ocorrer por um dom específico que o infinito dá para o finito, que permite com que ele contemple Deus. É o que vai acontecer na visão beatífica. Bem, deu para pegar então absoluto e infinito? Disso, nós podemos também concluir que Deus ele é simples. Ele é absolutamente simples. Simples, na linguagem corriqueira nossa, significa uma coisa pobre. Mas simples, no sentido literal e filosófico, não é uma coisa pobre. Simples é aquilo que não é composto. Simples é o que se opõe a composto. É que as coisas...
é que nas coisas, na natureza, muitas vezes, as coisas mais ricas são as mais complexas, são as mais compostas, né? O ser humano é rico, porque ele é cheio de elementos, ele é composto de várias partes, vários órgãos. Então a gente acaba confundindo complexidade com riqueza e, consequentemente, simplicidade com pobreza. A minhoca é muito simples, né? Mas, metafisicamente falando, simples é aquilo que não é composto por nada, é aquilo que não é dividido, que não é divisível, tá? E por que Deus tem que ser simples? Olha só, Deus tem que ser simples porque, se Deus fosse composto, a unidade que Deus é derivaria de dois elementos, de duas substâncias anteriores a Ele. Porque uma coisa nunca é composta de si mesma, ela é sempre composta de outras coisas que não ela mesma. Esse copo aqui é composto de vidro, então o vidro existia antes dele. O celular é composto de, sei lá, plástico e silício. Essas duas coisas existiam antes, eu juntei para fazer a unidade do celular. Se Deus fosse composto, Ele não seria Deus. Ele não seria aquela causa primeira, porque Ele mesmo seria causado por outras duas coisas. Então é absolutamente racional postular que Deus é simples, Ele não é composto de nada, Ele não é divisível. Ele não é divisível. E, no entanto, nós já vimos que Deus, por ser infinito, né, por não ser limitado por nenhuma essência particular, Ele contém em si todas as perfeições de todas as coisas possíveis. Porque cada uma das essências, seja árvore, macaco, pedra, ouro, chumbo, o que for, cada uma dessas essências vem de Deus, ué. É Deus que causou todas essas coisas. É Deus que causou todas essas coisas. E a gente já viu isso aqui, a causa não pode ser menor do que o efeito. Então todas as perfeições existentes, todas as perfeições das coisas contingentes, estão de algum modo em Deus. Deus possui a perfeição de todas as coisas. E mais ainda, Deus possui perfeitamente a perfeição de todos os seres. Então, aquela infinitude de Deus, aquela ausência de limite que deriva da identidade entre essência e existência de Deus, faz com que em Deus a perfeição de todas as coisas esteja contida. Que todas as coisas saíram dele. Saíram dele. E como ele é simples, todas as coisas saíram dele sem que ele se dividisse e se multiplicasse por isso. Então não é assim, Deus se dividiu em pedacinhos e criou as várias coisas. Não. Todas as coisas saíram dele sem que ele fosse minimamente alterado por esse processo. Olha só, esse raciocínio, ele força a nossa mente a começar a pensar de modo espiritual. Nós estamos muito habituados a pensar de modo material, de modo imaginativo. Mas reparem que a dificuldade que a gente tem, eu tenho certeza que vocês estão experimentando isso, aquela sensação assim, eu estou entendendo, mas ao mesmo tempo assim, o pensamento parece que não prende direito, ele não apreende a coisa direito. Você toca um relevo, mas você não fica com aquilo. Isso deriva um pouco de que nós estamos num nível extremamente abstrato do pensamento. E a gente pode usar muito pouco da imaginação para nos ajudar nisso. O pensamento ele fica mais fácil quando a gente pode usar o recurso da imaginação. Agora, quando eu estou num nível muito abstrato, a imaginação ela se torna um fator limitante. Então a gente fica tentando voar com o pensamento e captar um negócio ali, independente da imaginação,
isso gera uma certa dificuldade. Então isso é normal. Metafísica, teologia, é assim mesmo. Tá? A grande diferença vai ser produzida, por incrível que pareça, pelo grau que nós temos de temperança. A virtude da temperança, que regula a nossa relação com as coisas prazerosas, com televisão, com bebida, comida, sexo, prazeres no geral, essa virtude, ela diminui a atratividade que o mundo exerce sobre nós. Diminuindo essa atratividade, diminui a perturbação da nossa mente, porque a perturbação da nossa mente vem da atratividade que o mundo exerce sobre nós. Então, se você um dos grandes benefícios da virtude da temperança é o aumento da sua capacidade de se recolher. O aumento da sua capacidade de conseguir ficar mais tempo nesse lugar onde a gente chega rapidinho e volta, e cai. É como se o seu pensamento fosse uma pomba, tivesse uma correntinha de ferro prendendo ela aqui. Então ela voa, mas daqui a pouco ela é puxada de volta. A temperança vai ampliando essa corrente, né? Ou a gente pode até imaginar que ela corta essa corrente no extremo. Você vê São Tomás de Aquino, você começa a ler São Tomás de Aquino, você fica assim, como é que o sujeito conseguiu pensar esse negócio de forma tão... A gente, com ele já tendo pensado por nós, a gente tem dificuldade. Aí o cara que pensou sozinho, ele teve também Aristóteles, etc., mas ainda assim. Então, quer dizer, é de se imaginar que São Tomás era um sujeito que não se distraía. Ele pegava um problema filosófico assim e ia, parava. Inclusive tem aquela famosa cena onde ele estava recitando um raciocínio para o rapaz que escrevia para ele, um monge, né? E ele fazia isso segurando uma vela, né? E a vela estava caindo, pingando na mão dele, a mão dele já estava coberta de cera, né? E ele simplesmente não sentia, de tão compenetrado que ele estava. Então era um sujeito de uma concentração absurda, e por isso conseguia dar voos tão elevados com a inteligência e captar princípios tão abstratos assim. Então, quando a gente fala que Deus é infinito e, portanto, contém em si, por não ter limitação nenhuma de essência, ele contém em si todas as perfeições das coisas existentes, sem que isso faça dele uma coisa composta. Quer dizer, Deus não é um monte de pedacinho de perfeições coladas umas nas outras, não. Ele é uma simplicidade dentro da qual estão contidas, de forma simples, de forma unificadas, a perfeição de todas as coisas. E essa simplicidade, onde a perfeição de tudo está contida, é o que a gente chama de ser. Por isso que todas as perfeições nada mais são do que modos específicos de ser. Ser amarelo, ser grande, ser pequeno, ser gelado, ser humano, ser árvore. São modos, são afunilamentos do ser. Tudo isso que aqui existe de modo afunilado e quebradiço, em Deus existe de modo simples, na infinitude que Ele é. E como Ele é simples por essência, no momento em que Ele cria tudo isso, Ele cria sem se dividir, sem se repartir, sem ser afetado com tudo isso. Que coisa difícil de imaginar. Porque não dá para imaginar, dá para conceber por dedução. Você vê que não tem uma falha no raciocínio aqui. A falha começa aqui dentro, quando a gente tenta imaginar. Porque a nossa tendência é fazer algum desenho, algum diagrama, como se a gente tivesse uma lousa aqui. Se eu tivesse uma lousa aqui e tentasse expressar isso com a lousa, sempre ia dar algum problema. Eu ia ter que fazer esse Deus aqui, uma bolinha, o mundo aqui embaixo. Ele é simples, mas ele cria tudo isso aqui. Aí sempre fica uma impressão esquisita, mas é um dos argumentos dos panteístas, por exemplo. Se Deus criou todas as coisas fora dele, a soma das coisas e Deus dá uma coisa maior do que Deus. Olha só, é uma objeção. Se Deus criou todas as coisas fora dele, as coisas mais Deus é mais do que Deus, pô.
Então Deus não é Deus. Deus, na verdade, é a totalidade das coisas. Esse argumento vem do fato de você pensar a criação imaginariamente. Você imagina Deus aqui e as coisas criadas do lado dele. Quando você fala fora, Deus criou as coisas fora de si, você imagina fora mais ou menos como as pessoas estão do lado de fora da igreja. Então, Deus está aqui e criou as coisas do lado de lá da pele dele. Mas não é assim. Esse fora de Deus aí tem que ser entendido num sentido espiritual, num sentido abstrato. Se você vai para a imaginação, você cai nessa objeção que tem razão. Certo? No momento em que eu gero o meu filho, a soma do meu filho e eu é maior do que eu sozinho. Agora não é assim, eu vou ter um filho, somos dois agora, filho, vamos trabalhar com o papai aqui. Tem gente que tem filhos para poder ajudar em casa. Por quê? Porque você somou, aumentou. Agora, se Deus criou as coisas, e se eu somar as coisas a Deus, eu tenho uma perfeição maior do que Deus, então Deus não era Deus. Percebe? Por isso que a gente precisa não somente acompanhar o raciocínio, mas prestar atenção também nessas dificuldades de conceber e de inteligir essas noções. Porque essas dificuldades, elas não derivam do fato de que a gente é burro. Elas derivam do fato de que o objeto é grande demais. E aquela leve impressão que a gente tem de que está entendendo, ela é muito preciosa. Porque o caminho é ir por aí mesmo. É sempre... Eu sei disso porque eu trabalho com esse negócio tem muito tempo. E quando eu comecei, eu ficava assim, não é possível. Eu não sei se eu estou entendendo ou não estou entendendo. Eu acho que eu estou entendendo. Aí você vai perseguindo isso como quem vai farejando uma coisa. Entendeu? Você vai farejando. E é assim mesmo. Além de simples, Deus é imutável por uma razão muito simples. Aqui na Terra, a imutabilidade é considerada uma coisa, uma fraqueza. Um ser humano que não pode se mover, ele é menos do que um ser humano que pode se mover. Então é claro que essa imutabilidade de Deus, ela não é uma imutabilidade por privação. Assim, Deus não pode fazer algumas coisas que ele deveria poder. Não, não é assim. Deus é imutável por quê? O que é a mudança? A mudança, ela é ou a perda de uma perfeição que você tinha, ou a aquisição de uma perfeição que você não tinha. Ou eu era burro, fiquei inteligente, mudei. Ou eu era inteligente, fiquei mais burro, mudei também. Ou eu tinha 50 reais no bolso e me roubaram, ou eu não tinha 50 reais no bolso e, sei lá, roubei de alguém. É uma perfeição que você está adquirindo, uma perfeição que você está perdendo. Toda mudança é assim. Você está perdendo alguma qualidade e ganhando outra, ou ganhando outra. Agora, aquele ser no qual, aquele ser que é infinito, para resumir, aquele ser que é infinito e que contém todas as perfeições em si, porque a existência dele se confunde com a essência, e portanto tudo o que existe está contido nele, e jorra dele, emana dele, esse ser não pode faltar nada a ele. Não tem nada que ele não tenha e que ele possa vir a adquirir. Assim como não tem nada que ele tenha e que ele possa vir a perder. Percebe? Eu posso perder um monte de coisa, eu posso perder até a minha existência, que ela não deriva da minha essência. Agora, Deus, no qual a existência consiste na própria essência, não pode perder nada, nem a existência. Então Deus é imutável porque a mudança consiste em você adquirir uma perfeição que você não tinha ou perder uma que você tinha. Deus não pode nem adquirir algo, porque Ele tem tudo, não pode nem perder algo, porque é da natureza dele conter tudo. Então isso quer dizer que Deus é imutável. Tá? Então é uma imutabilidade que transcende a mutabilidade. Então a gente pode imaginar assim, uma imobilidade por privação, sujeito que ficou, sei lá, tetraplégico. A mutabilidade, que é o sujeito que está em plena posse das suas faculdades, e a imutabilidade transcendente,
que é o do sujeito que não precisa se mover, porque ele já tem tudo, então não tem nada para ele conquistar. A gente se move, por que se mover é uma vantagem para nós? Porque me movendo eu posso trabalhar para ganhar um monte de coisa que eu não tenho, eu posso fugir para não perder as coisas que eu tenho, eu posso lutar para não perder as coisas que eu tenho. Agora, a imutabilidade transcendente de Deus significa justamente que ele não precisa lutar, porque ele não pode perder nada, e nem pode ganhar nada, porque ele já tem tudo. Porque ele é aquele que é. Está claro isso? Da imutabilidade deriva um outro conceito, a gente já vai caminhar para o final, que é a eternidade de Deus. Deus é eterno. E o que significa a eternidade? A eternidade não é imortalidade, tá? Ela não é uma coisa que dura para sempre numa linha do tempo, tá? É uma coisa que está fora do tempo, que transcende o tempo, que é maior do que o tempo, tá? Ela é como se fosse quer dizer, o nosso tempo é o quê? Você tem o agora, né? E você tem o passado e o futuro, que ainda não veio. O passado é aquilo que já foi, o futuro é aquilo que ainda não foi, o agora é aquilo que está sendo. O nosso agora é muito pequenininho, certo? Ele é muito instantâneo, ele é a ponta de um cone, assim, ó. É o nosso agora, tá? E o passado e o futuro são imensos, eles se abrem. Agora você imagina, tudo aquilo que é, que já foi e que pode ser, estão contidos dentro do ser por excelência. Senão não poderiam ser, nem teriam sido, nem serão. Então toda essa abertura do cone, que define o passado e o futuro, tá, está como que dentro de um único instante, que é como se fosse o agora no qual Deus habita. Então a eternidade de Deus é como se fosse um grande agora, dentro do qual o tempo ocorre na medida em que as criaturas têm um ser afunilado. No momento em que o ser divino absoluto é afunilado na direção de uma criatura, está dando para entender o que eu estou dizendo? Essa expressão afunilado, na medida em que ela recebe uma essência limitada, você pegou aquele agora e afunilou ele para um presentezinho pequenininho. E na medida em que essa criatura vai adquirindo perfeições que ela não tem e perdendo umas que ela tem, ela vai se desenvolvendo no tempo. Então aquela pontinha do cone ali vai percorrendo aquele agora de Deus parcialmente. Isso quer dizer que tudo o que para a gente ainda vai acontecer ou já aconteceu, para Deus é um único instante, ó. E a gente fica aqui igual uma baratinha, andando dentro de um agora eterno, que é o próprio Deus. E o que quer dizer eternidade? A eternidade quer dizer que Deus nunca foi gerado, nem nunca vai se corromper. Existem 4 tipos de movimentos. O movimento local, que é quando um ser sai de um lugar e vai para o outro. O movimento chamado de alteração, que é quando um ser muda de qualidade. A banana que está verde fica madura, ou que está verde fica amarela, mudança de qualidade. Existe a geração, que é um ser que não existia, passa a existir. E a corrupção, um ser que existia, deixa de existir. A eternidade diz respeito a esses 2 últimos. Ela deriva da imutabilidade. Deus, ele nem veio a existir, porque se ele tivesse vindo a existir, a existência dele teria que ser dada de fora para ele. A gente já viu que isso não procede. E se ele deixasse de existir também, ele poderia perder a existência dele, que a gente viu que é dele por essência. Aquilo que é da sua essência você não perde. A gente só perde a nossa inteligência, tá? Porque ela depende da nossa existência. Como a nossa existência vem de fora, na medida em que a gente não existe mais, a inteligência não existe também. Certo? Então Deus é eterno, porque Ele nem veio a existir, nem vai deixar de existir. Isso quer dizer que Ele está acima de tudo aquilo que começa e acaba.
E tudo o que começa e acaba são como que traços que ocorrem dentro de um grande fundo, de uma grande presença que é Deus. Isso é irrefutável. Tá? A gente às vezes se embaralha um pouco numa discussão com uma pessoa ou outra, mas isso é irrefutável. Tá? Não tem como você fugir de um negócio desse, por mais abstrato e esquisito que seja esse objeto do qual a gente está falando. E a coisa fica pior ainda quando a gente vai ter que entender esse negócio do qual a gente está falando assumiu a forma humana e foi pregado na cruz. Isso quer dizer que no Cristo lá na cruz, no topo da mente dele, o que existia era isso. A pessoa ali era isso. Percebe? Não é, por isso que a igreja insiste tanto em que não se considere Cristo como um homem sábio que foi evoluindo, foi, como dizem, né, foi para o Egito e aprendeu lá, aprendeu na Índia ou qualquer coisa assim. Não, não é isso. Isso aí desconfigura totalmente o caráter da nossa religião. Ele é o próprio Deus, numa pessoa determinada, que assumiu a natureza humana. O que leva a um problema que a gente vai ter que resolver aqui em algum momento. Porque como é que, se o ser absoluto assumiu a natureza humana, isso quer dizer que ele entrou numa forma e se limitou? Percebe? O absoluto assumiu a natureza humana. Quer dizer que ele se rebaixou à natureza humana, porque ao se tornar homem, ele não se tornou macaco, não se tornou animal. Então Deus se diminuiu, se limitou? É um problema que o São Tomás de Aquino se coloca. E a resposta dele é impressionante, porque ele fala, não, porque isso é uma maneira de falar. Não é que Deus se limitou à natureza humana, ele assumiu a natureza humana. Assumir significa o quê? Ele elevou, teve uma assunção da natureza humana até Deus. Foi olha que, daí que vem essa possibilidade da santidade. Ó. Foi a natureza humana que foi elevada até Deus. Isso é encarnação. A gente imagina a encarnação como um movimento de cima para baixo, mas ele é um movimento de elevação da natureza humana até a pessoa divina. E por isso nós que somos participantes da natureza humana temos a possibilidade de nos divinizar, de nos santificar, através do Cristo, que é aquele no qual essas duas realidades se uniram. Olha que coisa. Mais um atributo é a gente poderia chamar da imensidade de Deus. Deus é imenso. Deus é imenso, isso quer dizer o quê? Isso vai ser importante para a gente entender melhor o panteísmo depois. Dizer que Deus é imenso é dizer que Deus, de algum modo, está em todas as coisas. Não é errado na doutrina cristã dizer que Deus está em todas as coisas. Porque o ser de todas as coisas é emprestado de Deus, sob certo aspecto. A minha existência não veio de mim, em última instância ela vem de Deus e de qualquer outra coisa. A minha, do meu cabelo, da minha palavra, tudo o que existe, toma o ser, recebe o ser, participa do ser de Deus. E como as coisas não existem somente num instante, mas elas continuam na existência, elas se conservam na existência, é o próprio ato de ser divino que está mantendo as coisas na existência. Isso quer dizer que Deus está em todas as coisas, em todos os lugares, enquanto causa, não enquanto substância. Aí é o problema do panteísmo. Não é que Deus está em todas as coisas no sentido de que Ele é a matéria da qual tudo é feito, ou no sentido de que todos nós somos Deus. Não, é no sentido de que a nossa existência, por ser dada de fora, em última instância por Deus, deve ser mantida por Deus. Então Ele está em nós como a causa que sustenta os seres na existência. Então existe um ponto de contato entre Deus e todas as criaturas. E de fato Ele está em todo lugar. Tem um evangelho apócrifo de São Tomé, onde tem uma passagem que é muito interessante sobre esse aspecto, que Cristo diz assim, você levanta uma pedra e eu estou ali, você quebra um pedaço de madeira e eu estou ali. Quer dizer, Ele está em todo lugar. Mas isso não quer dizer que Ele se confunda com aquelas coisas. Ele simplesmente está ali como a causa sustenta o efeito.
Quer dizer, eu consigo erguer esse copo, a causa desse copo estar aqui em cima, a tendência natural do copo é para baixo, ó. Essa é a inclinação natural dele. Eu estou violentando o movimento natural dele, fazendo uma força para cima. Mas ele só continua aqui em cima parado porque a causa eficiente, que é a minha mão, continua aqui, ó. Percebe? Nós não temos inclinação natural para existir. É Deus que nos bota na existência. Então Ele vai segurando a gente ali, ó. E Ele pode, Deus poderia, se Ele quisesse, tirar cada um de nós da existência a hora que Ele quiser. A hora que Ele quisesse. Existem algumas razões pelas quais Ele não faz isso. A gente vai ver isso mais adiante. Tá? E por último, Deus é um. Nós já vimos isso aqui em outras aulas, né? Se Deus fosse mais de um, isso implicaria em uma distância entre esses dois. E essa distância nada mais é do que a perfeição que um possui e o outro não possui. Percebe? Se eu tivesse dois copos aqui, eu tenho um copo aqui e outro copo aqui. Tem uma perfeição que esse aqui não tem, que é o quê? Está aqui. Tem uma perfeição que esse aqui não tem, que é o quê? Está ali. Então, se eu tivesse dois deuses, alguma diferença haveria entre eles. E diferença nada mais é do que uma perfeição. Então, quer dizer, um teria alguma coisa que o outro não teria. Então, nenhum seria Deus. Um limitaria o outro. Então, Deus tem que ser um. Então, absoluto, infinito, simples, imutável, eterno, imenso, tá? E uno. Tá? São algumas perfeições negativas, porque mesmo o imenso quer dizer que ele não é mensurável. Tá? Ele está em tudo. Tá? A partir da aula que vem a gente entra em algumas perfeições positivas de Deus. A gente vai ter que ver, Deus é bom, Deus é inteligente, tá? Deus é onipotente. A gente vai entender o que são essas coisas. Isso vai colocar a gente em condições mais adequadas de rebater algumas objeções, porque eu vou poder, diante para vocês, eu vou poder falar assim: como nós já vimos que Deus é simples, isso não pode ser assim. Como nós já vimos que Deus é infinito, isso aqui não pode ser assim. Tá? Então, na Suma Teológica, São Tomás explica tudo isso aqui primeiro, e depois ele só vai falando, ó, como a gente já viu isso aqui, não dá para ser assim. Então, você já toma como pressuposto algumas conclusões que já foram deduzidas antes. Ok? Então é isso. Espero que tenha dado para entender. E na semana que vem a gente está de volta.